Pensa naquela cena bem comum, uma consulta de rotina com um pediatra, né? A fita métrica passa pela cabeça do bebê, um número é anotado ali na hora e pronto, tudo parece estar nos eixos. Mas e se essa ferramenta, tão simples, tão do nosso dia a dia, estivesse contando só um pedaço da história? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos analisar um caso real, que mostra como um diagnóstico super importante pode vir não de uma tecnologia caríssima, sabe? Mas de um olhar um pouco mais atento, de um jeito um pouquinho diferente de medir as coisas. Então, bora mergulhar nessa história. Ok, para a gente sacar a real importância desse caso, primeiro a gente tem que entender o básico, a base de tudo, que é o crânio de um bebê. Ele não é tipo uma peça única de osso. É melhor pensar nele como várias placas que precisam de espaço para se expandir, acompanhando o crescimento do cérebro. A questão é, o que acontece quando essas placas resolvem se juntar antes da hora? Então, essa condição tem um nome, crâniosinostose. Essas suturas, elas funcionam mais ou menos como as juntas de dilatação de um prédio, sabe? Elas precisam ser flexíveis. O problema é quando elas se fecham, ou seja, se ossificam antes do tempo. Aí o crescimento do cérebro pode ficar meio que restrito e, claro, o formato da cabeça acaba mudando. E o caso que a gente vai ver hoje foca num tipo bem específico disso aí, a trigonocefalia. Ela acontece quando uma sutura em particular, a sutura metópica, que fica bem no meio da testa, descendo aqui na frente, se fecha antes do tempo. E o que acontece? Isso impede que a testa se expanda para os lados, como seria o normal. E o resultado disso é um sinal visual bem característico mesmo. Como a testa não consegue crescer para os lados, ela meio que é projetada para frente, sabe? E isso cria uma crista bem no meio. Se a gente olhasse de cima, a cabeça ficaria com um formato meio triangular. É o que os médicos chamam de frontienquilha. E esse detalhe, olha, como a gente vai ver, faz uma diferença gigantesca. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Se existe um sinal físico, algo que dá para ver, como é que uma condição dessas pode passar batido em tantas consultas? A resposta, por incrível que pareça, está na rotina, no piloto automático do dia a dia. E aqui está o pulo do gato, olha só. Isso vem direto da fonte do nosso estudo. A medida mais comum, que é o perímetro cefálico, a circunferência da cabeça, muitas vezes está normal, mesmo com a sutura metópica já fechada. E isso, claro, cria uma sensação perigosa de que, tá tudo bem, mas pode não estar. Dá uma olhada no contraste que a gente vê aqui. De um lado tem a prática padrão, que se baseia num único dado. Do outro, a prática que o estudo defende, que é bem mais completa. Ela não mede só a volta da cabeça, entende? Ela mede também a distância da testa até a nuca e de uma orelha até a outra. É basicamente a diferença entre ter uma visão 2D e uma visão 3D da coisa toda. Então, o ponto crucial é esse. Confiar em uma medida só pode acabar mascarando o problema, e é exatamente esse atraso no diagnóstico que a abordagem mais completa busca evitar. E tem um caso específico que ilustra isso perfeitamente. Bom, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como isso acontece na prática, na vida real. O estudo de caso que a gente vai ver é sobre um bebê que foi para uma consulta de rotina, normal. Só que a avaliação dele foi um pouco além do protocolo padrão. O paciente em questão era um bebê de 4 meses de idade. Uma fase em que o desenvolvimento é, assim, aceleradíssimo, né? Cada detalhezinho conta. E foi numa dessas consultas de rotina que a equipe de saúde percebeu que tinha algo a mais ali. E essa tabela aqui, ela é o coração da nossa história. Olha só a primeira linha. Perímetro cefálico, 41 centímetros. Normal para a idade. Se a avaliação tivesse parado por aí, fim de história. Nada teria sido encontrado. Mas não parou. As outras medidas, os diâmetros da frente para trás e de um lado para o outro, essas sim, estavam alteradas. Foram esses números que fizeram o alarme soar. A partir da suspeita que os números levantaram, o exame físico ficou mais focado, mais direcionado. E aí, lá estava a confirmação visual, a tal fronte-enquilha. A observação clínica foi o que conectou os pontos, sabe? Uniu os dados das medições com aquilo que os olhos conseguiam ver. E para tirar a prova final, foi pedida uma tomografia computadorizada 3D. E a imagem, olha, não deixou nenhuma dúvida. A sutura metópica estava completamente fechada. Ou seja, foram aquelas 3 medidas, mais o exame físico, que levaram ao diagnóstico certo, preciso. Ok, ter o diagnóstico é o primeiro passo, claro. Mas por que a rapidez para chegar nesse diagnóstico é tão, mas tão importante nesse caso? A resposta está na velocidade absurda com que o cérebro de um bebê cresce.
Essa linha do tempo aqui mostra bem a urgência da coisa. A chamada janela de ouro para o tratamento, seja ele cirúrgico ou mais conservador, é ali entre os 6 e os 12 meses de idade. É nesse período que a intervenção consegue garantir que o cérebro vai ter todo o espaço que ele precisa para se desenvolver, sem nenhuma barreira. E agir cedo é fundamental para prevenir complicações que, apesar de raras, são bem sérias. Um diagnóstico que demora muito pode levar, por exemplo, ao aumento da pressão dentro do crânio. Isso pode afetar o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor e até a visão. Por isso que o diagnóstico precoce é, sem dúvida, a melhor prevenção. Basicamente, o tratamento tem dois objetivos principais. O primeiro, que é o mais importante de todos, é dar espaço para o cérebro crescer livremente. E o segundo é corrigir o formato do crânio, não só pela questão da estética, mas também para evitar possíveis problemas sociais lá na frente. E essa, no fim das contas, é a grande lição que os autores do estudo deixam pra gente. A mensagem é quase um chamado à ação. É preciso valorizar essas medições simples e um exame físico bem detalhado. Elas são ferramentas muito, mas muito poderosas para detectar essas condições a tempo de mudar completamente o curso do desenvolvimento de uma criança. No fim, a história desse bebê deixa a gente com uma reflexão importante, né? No mundo que é super focado em tecnologia de ponta, em exames complexos, às vezes a solução de maior impacto está numa coisa bem mais fundamental: a atenção aos detalhes. Uma simples mudança na rotina, uma medida a mais, isso pode de verdade fazer toda a diferença.